Olá, vamos continuar nossa saga no conhecimento das doenças causadoras de dependência. E eu reforço a importância disso, né? Precisamos conhecer os mecanismos que fazem com que as pessoas precisem de ajuda para que nós possamos identificar adequadamente os seus desconfortos, suas dificuldades e endereçar nossas intervenções a isso. E também é importante que conheçamos esses mecanismos para que compreendamos, né, as alterações eventualmente mesmo de comportamento, as limitações, e saibamos aí ajustar nossas expectativas para o que esperar das intervenções, né, de reabilitação. Então, hoje nós vamos falar especificamente, né, das doenças neurodegenerativas. Eu dei o enfoque, como são muitas, né? Eu dei o enfoque na esclerose lateral amiotrófica e na esclerose múltipla, que são dois protótipos desse grande grupo que a gente chama de doenças neurodegenerativas. Então, vou falar um pouquinho sobre os conceitos, alguns exemplos, e aí vamos entrar, nos aprofundar um pouco mais nesses exemplos que eu dei, para que a gente possa ter uma perspectiva de com o que estamos lidando. O conceito de uma doença neurodegenerativa é quando acontece uma degeneração, um dano progressivo no sistema nervoso central e periférico. E nós precisamos lembrar que o sistema nervoso central e periférico está relacionado à organização, ao gerenciamento, ao potencial de ação de várias funções do organismo, desde aquelas relacionadas ao movimento, ao equilíbrio, passando pela cognição, né, pelo entendimento, interpretação do mundo, planejamento de como agiremos nele, também a questão sensitiva e a própria inervação de diversos órgãos, né? São doenças que são irreversíveis, muitas vezes o controle é difícil, há poucos tratamentos modificadores dessa doença e devemos nos focar muitas vezes no controle dos sintomas. A causa dessa morte neuronal progressiva pode ser diversa. Então, nós podemos ter o acúmulo anômalo, né, de alguma proteína tóxica, como no caso da doença de Alzheimer, que é a proteína tal, ou no caso da doença de Parkinson, que é a alfa-sinucleína. Pode ser também devido a alterações genéticas, alterações autoimunes, alterações inflamatórias. Então, são várias causas e às vezes elas estão em conjunto. Alguns exemplos das doenças neurodegenerativas: a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, atrofia de múltiplos sistemas e outras. Falando um pouquinho sobre a esclerose múltipla, né? Na esclerose múltipla, o sistema imune ataca e danifica as células nervosas, assim como as suas conexões no cérebro e na medula espinhal. Mais especificamente, a destruição de uma estrutura chamada bainha de mielina, que envolve o neurônio, né, que é a célula do cérebro, a unidade do cérebro, a célula se chama neurônio, e a bainha de mielina envolve uma parte desse neurônio. Quando essa bainha de mielina é destruída, isso dificulta a condução do impulso nervoso, que vai levar às diversas informações sobre uma resposta muscular, por exemplo, uma resposta de liberação de alguma substância importante para o funcionamento do cérebro e do organismo. A pessoa que tem esclerose múltipla pode ter sua expectativa de vida reduzida em 7 a 10 anos. É claro que isso vai depender de vários fatores, como o tipo específico de esclerose múltipla que aquela pessoa tem, a reserva funcional dessa pessoa, a resposta aos tratamentos disponíveis. E os sintomas da esclerose múltipla, eles podem conter dormência, formigamento, né, a sensação de formigamento, fraqueza muscular ou espasmos, e às vezes isso manifesta com a pessoa que deixa as coisas caírem, que tem muitas quedas, problemas de visão, dor nos olhos, movimentos oculares estranhos, sensação de tontura ou desequilíbrio, dificuldade para falar, para andar, problemas para controlar o intestino ou a bexiga, sensibilidade ao calor, dificuldade para pensar claramente, a cabeça fica ruim e nevoada, uma sensação de muito cansaço. E o diagnóstico da esclerose múltipla é feita com exames de imagem, né? A ressonância magnética do encéfalo, da coluna. Em alguns casos, pode ser necessário complementar essa investigação
com a punção lombar, com um potencial evocado e com uma tomografia chamada de coerência óptica. Há diferentes exemplos, né, e formas de doença. Ela pode ter um perfil que é recorrente e remitente, então a pessoa passa períodos, né, de meses até anos sem apresentar a doença e, de repente, tem uma nova incidência dessa crise, né? Um exemplo de pessoa famosa, né, que tem o diagnóstico de esclerose múltipla é a Cláudia Rodrigues, né, a atriz, humorista, que esteve aí em grandes sucessos da televisão, né, como Sai de Baixo e outros, e ela convive com essa doença também, com as limitações da doença. A esclerose múltipla, além da forma recorrente e remitente, pode também ter a forma secundária progressiva, que é quando, com o passar do tempo, a pessoa vai tendo uma piora dos sintomas, a doença pode ficar instalada e se instalar de uma forma um pouco mais presente, né? Ela não tem tanto essa questão de remissão, mas ela fica presente e a intensidade dos sintomas vai aumentando ao longo do tempo. E a forma progressiva primária é quando, desde o início, a pessoa tem essa apresentação da doença que não remite, né? Que fica ali crônica e que vai piorando ao longo do tempo. O tratamento, né, se baseia em tratar as crises, né? A forma recorrente remitente é a mais prevalente, então o tratamento visa tratar as crises, pode também ter o tratamento específico para prevenir as crises e aliviar os sintomas. A doença costuma ter uma evolução lenta, mesmo por anos, especialmente com o uso de medicamentos, né? Os medicamentos tendem a ter uma resposta boa. Então, nós temos aqui o exemplo de uma pessoa que tem o diagnóstico de esclerose múltipla, né? Nesse caso é a Bria Rainey, e ela pontua, né, como a doença não define a vida dela, né? Mas ela tem uma vida para além do diagnóstico da esclerose múltipla. Ela é muito mais do que o diagnóstico da esclerose múltipla, é o que ela costuma colocar como definição aí de como ela lida com a doença. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a esclerose lateral amiotrófica. Essa é uma doença que tem um perfil um pouco mais complexo, né? É uma doença que danifica os nervos que controlam os músculos. Ela causa um enfraquecimento muscular progressivo. E esse enfraquecimento vai acontecendo até que os músculos não trabalhem mais. A sobrevida média de uma pessoa com diagnóstico, uma vez que foi feito o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, é de 3 a 5 anos. E nós temos raros casos em que a doença pode ter um prognóstico maior, em que a pessoa pode ter mais tempo de vida, até 10 ou mais anos, como é o exemplo do Stephen Hawking, né, uma pessoa famosa aí que teve o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e conviveu com ela por muitos anos. Infelizmente, não há cura e os tratamentos disponíveis, alguns podem lentificar um pouco a progressão da doença, mas eles visam prioritariamente aliviar os desconfortos. Então, os sintomas que a pessoa pode apresentar vai depender muito do tipo de acometimento. Então, de onde começa esse acometimento? Se ele começa nos membros, se ele começa na parte do tronco, né? Então, a pessoa pode apresentar fraqueza muscular nos braços. Isso vai se manifestar, por exemplo, com uma dificuldade em usar botões, em fechar os zíperes, né? Em manusear moedas, outras coisas pequenas, em escrever. Se essa fraqueza acomete de uma forma inicial as pernas, a pessoa vai ter essa dificuldade de andar, de virar, desequilíbrio, problemas para subir escadas, para se levantar de uma cadeira ou do chão. A pessoa pode sentir que as pernas estão pesadas, começar a arrastar parte da frente do pé no chão ao caminhar, tropeçar, cair. Pode haver uma dificuldade para falar, para engolir. Os movimentos ficam mais lentos, mais rígidos, mais desajeitados. Pode haver contrações musculares e espasmos. E a pessoa pode apresentar também uma fraqueza muscular iniciando na parte da cabeça, do pescoço e do peito. Isso leva ela a ter uma mandíbula rígida, com dificuldade maior de falar, dificuldade de abrir a boca, de engolir, de mover a boca, a língua, de falar claramente. Pode ser que ela tenha dificuldade de administrar essa questão da salivação. Ela não consegue segurar na boca, e aí ela pode babar.
não consegue fechar os olhos completamente, dificuldade para segurar a cabeça, então pode precisar de um apoio para o pescoço e mesmo para respirar. O diagnóstico é feito geralmente através da eletroneuromiografia, que é o exame que avalia o estímulo, né, elétrico e a resposta motora a esse estímulo, em diferentes partes do corpo. A ressonância magnética e os exames de sangue e urina vão ser mais úteis para descartar outros diagnósticos que possam ter uma evolução parecida com a esclerose lateral amiotrófica. Pode ser muito difícil para o paciente, para a família, saber o que esperar depois de um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Pode ser uma informação muito pesada, mas estar em posse dessa informação pode ajudar a planejar o cuidado e como será essa jornada daqui em diante. Falando um pouco sobre o tratamento medicamentoso, né? Geralmente o que está disponível é o Riluzol, é um medicamento que ajuda a lentificar um pouco a progressão da doença, podendo aumentar em meses a sobrevida. E ele pode, a partir, né, desse conhecimento do diagnóstico da doença, nós podemos investir muito na parte de alívio dos sintomas de desconforto. Com a evolução da doença, a pessoa pode ter uma dificuldade para respirar. Afinal, grande parte do nosso trabalho respiratório, ele é feito com a ajuda de alguns músculos, como o diafragma, né, que é o músculo que ajuda na elevação assim da cúpula, né? A elevação da cúpula do diafragma ajuda nos movimentos respiratórios e também os músculos intercostais, a musculatura que responsável pela nossa caixa torácica, né, por essa sustentação, a expansão e incursão dessa musculatura também ajuda no mecanismo respiratório. Então, quando chega num ponto que a pessoa não consegue mais respirar sozinha, pode ser necessário o uso de um suporte artificial respiratório, que é a traqueostomia. Então, a traqueostomia é feito um acesso à traqueia através aqui do pescoço, né? Passa-se uma cânula diretamente ali na traqueia e conecta-se um aparelho, né, chamado de BiPAP, que vai fazer uma ventilação por pressão positiva ali. Então, esse aparelho vai ajudar nesse estímulo respiratório. Nós temos aqui o exemplo, né, do padre Marlon Múcio, que tem uma doença neurodegenerativa, não é a esclerose lateral amiotrófica, mas eu usei o exemplo dele para vocês verem como se dá essa conexão. Então, a pessoa fica conectada a esse aparelho do BiPAP. Inicialmente, pode ser que ela fique conectada a ele poucas horas por dia, e depois, com o tempo, vai aumentando a necessidade até que a pessoa precise ficar conectada o dia todo. O BiPAP também pode ser conectado a uma máscara, caso a pessoa ainda não tenha traqueostomia e talvez até não tenha interesse ou desejo de fazer a traqueostomia, pode ser conectado o BiPAP em uma máscara e a pessoa fica ao longo do dia aí tantas horas quantas são necessárias para garantir um conforto respiratório. E eu disse que talvez a pessoa não tenha interesse em fazer a traqueostomia, porque isso pode fazer parte ali do planejamento dos cuidados. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O BiPAP, ele pode ser ou não conectado ao oxigênio. Então, nesse momento aqui, por exemplo, pode ser que a pessoa não precise de um suporte de oxigênio, que a entrega do BiPAP do ar ambiente, em termos de oxigenação, seja suficiente para a pessoa. Mas pode haver situações em que, além dessa pressão positiva, para ajudar ali no drive respiratório, no movimento respiratório, a pessoa também precise de uma suplementação com oxigênio. Então, são coisas diferentes. Do ponto de vista de nutrição enteral, como com o tempo, a evolução da doença, a pessoa vai tendo uma dificuldade de engolir, com o risco de engasgar, né, de passar aperto com a questão do alimento mesmo, aos poucos pode ir progredindo, né, mudando a consistência do alimento que a pessoa tolera, que ela vai bem, que ela ingere de forma segura, né, talvez aos poucos vai mudando o alimento de sólido para pastoso, mas com o passar do tempo, mesmo o alimento pastoso, a pessoa pode apresentar uma dificuldade bem grande de engolir, de poder fazer isso com segurança. Então, opta-se pela via alternativa alimentar. Então, faça esse procedimento. Nós temos já aqui no curso
uma aula sobre gastrostomia, né? Então, faça esse procedimento que é de conectar uma sonda diretamente no estômago da pessoa. A sonda, quando ela é passada pelo nariz e atinge ali o estômago ou mesmo o intestino, ela só tem um benefício de uso quando é necessária por um curto período de tempo. Quando a gente sabe que a pessoa vai precisar desse acesso por um tempo maior, por um tempo mais longo, então nós fazemos a gastrostomia, que é esse acesso diretamente no estômago. E ali, né, aqui a gente está vendo um exemplo dessa foto de uma gastrostomia do tipo bottom, que é quando fica só esse botãozinho mesmo para fora. A gente abre esse dispositivo e conecta ali a sonda para fazer a passagem da dieta enteral, né? Pode ser via através de uma conexão com a bolsinha com a dieta, ou mesmo diretamente com a seringa, né? Por exemplo, quando vai fazer medicamentos ou uma quantidade menor de água, pode fazer diretamente com a seringa. Com o tempo também vai sendo necessário progredir o tipo de auxílio à movimentação que a pessoa precisa. Então, inicialmente, uma bengala pode ser suficiente, com o passar do tempo, vai precisar, por exemplo, de uma cadeira de rodas, pode precisar ter até o apoio para o pescoço, e para os momentos em que a pessoa não estiver na cadeira de rodas, ou mesmo não tolerar ficar mais sentada, a cama hospitalar é a melhor opção tanto para o paciente quanto para o cuidador, porque permite ali uma movimentação mais adequada, um posicionamento mais adequado, permite ao cuidador ter uma atividade ali mais ergonômica no oferecimento dos cuidados diários para banho, para mudança de posição, para cuidados, né, de prevenção de lesão por pressão. A cama hospitalar com colchão pneumático são aí as melhores opções nesse sentido. Com o tempo, também a pessoa vai tendo uma maior dificuldade para falar, né, para se comunicar através da fala. Então, foram sendo desenvolvidos vários mecanismos, né, de comunicação alternativa, assistiva. Então, um deles é o computador, que reconhece, inclusive, os movimentos oculares. Então, a pessoa inicialmente pode conseguir ali, né, digitar com a mão, depois pode digitar com um mecanismo até com apoio da boca, mas com o tempo, o próprio olhar da pessoa pode ser capaz aí de fazer essa comunicação. Então a pessoa olha para as letras que ela quer digitar e vai construindo ali as frases e vai apontando ali o que que ela precisa naquele momento para se comunicar com os cuidadores, com as pessoas com quem ela quer estabelecer essa comunicação. Então, é uma doença que tem um impacto imenso na qualidade de vida da pessoa e da família, né? Necessita de um acompanhamento multidisciplinar. Então, vai requerer, sim, um fisioterapeuta motor, fisioterapeuta respiratório, o terapeuta ocupacional também pode ter uma grande contribuição ali, assim como o psicólogo, né? O profissional psicólogo, o médico. E a necessidade de um cuidador com treinamento adequado para lidar com alta complexidade de cuidado. Então, provavelmente, né, precisa sempre de um cuidador familiar ali que saiba lidar com essas necessidades complexas de cuidado, que seja treinado, que tenha recebido treinamento. Mas também vai ser importante um apoio de um cuidador, muitas vezes contratado, né, um cuidador familiar. é, Tem outras demandas, né? É muita demanda para um cuidador só. Então, ou outros familiares ou um cuidador contratado precisará também ser treinado para administrar esses cuidados. Precisamos pensar aí na dimensão física, né, do paciente com doenças neurodegenerativas, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, na questão da dor. E a dor aqui eu até falei, mencionei duas vezes no slide, de tão importante que eu acho que é, né? Essa dor ela pode ter um fundo músculo-esquelético relacionado aí à espasticidade, então a pessoa tende a desenvolver uma rigidez, né, tanto relacionada à doença em si, quanto à redução da mobilidade, e isso precisa ser cuidado de forma medicamentosa, de forma fisioterápica, né? Precisamos nos atentar também ao risco de desenvolvimento de lesão por pressão,
A incontinência é outro problema de ordem física que nós vamos precisar cuidar. Então, com o tempo, a pessoa vai sendo incapaz de segurar o xixi, então vai precisar usar fralda, né? Pode ser que por um tempo a pessoa consiga usar apenas aí aquele mictório do tipo papagaio, né? Se for homem, ou a cubinha, se for mulher. Mas com o passar do tempo pode ser necessária essa evolução para a fralda e o intestino também. Então, tende a haver um quadro de constipação, né, maior. Então, é necessário aí medidas para ajudar, tanto do ponto de vista medicamentoso oral, né, como medicamentos laxativos, como a lactulose, que é um medicamento de cunho mais osmótico, que puxa água para a luz intestinal para favorecer essa eliminação. Pode ser necessária a associação de medicamentos. Então, nós temos outros laxantes, tem aqueles laxantes que estimulam os movimentos, né, do intestino para que eles funcionem melhor, mas às vezes pode ser necessário algum medicamento via retal também para ajudar na evacuação. Quando o paciente tem uma dificuldade de fechar os olhos, né, a gente precisa trabalhar a prevenção de lesão de córnea. Então, à noite pode ser necessário a gente ajudar o paciente a fechar os olhos, às vezes até colocar algum, algum curativo, um micropore ali para ajudar ele a fechar, ficar de olho fechadinho durante a noite para prevenir essa lesão de córnea. É preciso avaliar se tem algum desconforto sendo causado pela questão da salivação, né? Às vezes não é que está sendo produzida saliva em excesso, mas porque a pessoa tem dificuldade de engolir a saliva que é produzida e mesmo de segurar na cavidade oral. Então, pode ser importante a gente usar, inclusive, medicamentos que possam diminuir essa salivação para que a pessoa não se sinta tão desconfortável. Se a gente percebe que essa pessoa tem muita dor, queixa muita dor, é, é importante que a gente trabalhe, inclusive, com a prevenção. Então, se eu sei que na hora do banho, que a gente precisa movimentar mais no leito, a pessoa terá mais dor, então nós fazemos o medicamento para dor mesmo antes, meia hora antes do banho, nós damos o medicamento para dor. Falando um pouquinho sobre a dimensão psíquica. Então, todas as doenças neurodegenerativas cursam com uma dificuldade, né? Uma questão de ajustamento psicológico da pessoa a essa condição que ela tem, de saúde que ela tem. Então, pode ser necessária aí essa atenção, tanto dos cuidadores, né? Serem orientados a como promover esse acolhimento, esse conforto, esse consolo, mas também do ponto de vista profissional, né? Profissionais que possam atender os pacientes com esse tipo de doença. É, Na esclerose lateral amiotrófica especificamente, também pode ter uma condição de instabilidade emocional, chamada de afeto pseudobulbar. Situações em que o paciente pode apresentar choro importante, né? Uma expressão de sofrimento importante, mesmo quando está descontextualizado, quando ele estava rindo ou estava tranquilo há um momento atrás e agora ele desenvolve esse choro que a gente considera às vezes até imotivado. Então pode ter realmente essa alteração relacionada à doença. Mas também precisamos nos atentar, porque não deixa de ter ali um luto pelas perdas que a pessoa tem, né, pela maior dependência, pelo medo do que vai acontecer daqui para frente. Na dimensão social familiar, né, é uma demanda altíssima de cuidados, né, para os cuidadores familiares, para os cuidadores profissionais também, e é uma demanda física, porque requer aí muito, a pessoa requer muito auxílio no dia a dia, é uma demanda emocional grande, financeira e também relacional, né, uma situação como essa acaba é, levando aí aos limites muitas das relações intrafamiliares entre os cuidadores, dos cuidadores com o paciente. E há também, claro, a dimensão existencial e espiritual que precisa ser avaliada, né? Questões sobre o sentido da vida surgem aqui, sobre o sentido do sofrimento, do porquê eu estou passando por isso, né? Por que que Deus permite esse tamanho sofrimento? Então, é importante que a gente dê espaço para o paciente expressar esse tipo de demanda e que a gente busque também para ele esse suporte.
né, espiritual, se houver algum tipo de capelania que faça sentido na prática religiosa e de fé dele, é importante esse apoio, né, de algum líder religioso, de repente estar acompanhando, do suporte comunitário daquela prática de fé dele e é, cultivar ali esse senso de esperança, mesmo diante da impossibilidade da cura, né? Esperança a gente pode ter de várias formas. Nós podemos ter esperança de ter um dia sem dor, um dia bom, um dia na presença da família, um dia com as crianças correndo ali em volta, esperança de ter um dia paz de espírito mesmo, convivendo com uma situação tão difícil, né? Encorajamento. Então, o cultivo dessa dimensão espiritual e existencial, a atenção a essa demanda, o não fingir que não existe esse tipo de questionamento pode ajudar muito e trazer um grande conforto para o paciente nesse aspecto. E precisamos estar abertos a essa questão do planejamento de cuidados, né? Às vezes, no diagnóstico, é tudo ainda muito recente, é muita informação para o paciente, a família processarem. Então, a gente não vai conseguir, talvez, delinear todo esse planejamento num atendimento só, numa vez só. Então, gradualmente, nós precisamos ir trazendo e dando a oportunidade para o paciente participar dessa definição terapêutica, né? Então, eu mesmo já atendi, e essa decisão sobre o que fazer, o que não fazer, vai levar em conta os valores do paciente, a biografia, a forma como ele quer contar a sua história, né? Então, já acompanhei pacientes com esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neurodegenerativas que optaram por fazer a gastrostomia, fazer a traqueostomia, entendendo, né, o impacto disso na sobrevida e na qualidade de vida. E eu já tive pacientes que optaram por não fazer nem gastrostomia e nem traqueostomia, em tentar lidar aí com com a evolução mais natural da doença, né, aliviando os sintomas que viessem disso. E tive pacientes que optaram por fazer gastrostomia e não fazer traqueostomia também. E nós fomos cuidando disso, né? Sempre explicando para o paciente os benefícios, os riscos, as consequências de cada procedimento, o que esse tipo de procedimento poderia acrescentar em termos de sobrevida, em termos de qualidade de vida, para que eles fizessem essas decisões bem conscientes, de uma forma bem coerente com a história que eles queriam construir. E ao longo desse planejamento, né, esse planejamento não é só em relação a esses procedimentos, mas também em como essa pessoa quer ser cuidada, onde ela quer ser preferencialmente cuidada, né, qual que é a relação e o entendimento dela sobre precisar ir para um hospital ou preferir ser cuidada em casa, né, o que que ela considera como qualidade de vida, e aí isso tudo a gente vai construindo com o paciente, né? Sem alimentar expectativas falsas, respeitando o tempo do paciente de assimilar essas informações e dando todo o suporte necessário para que faça essas decisões de uma forma que faça sentido para si. Eu trago aqui essa frase que ela é do Viktor Frankl, né, um psicólogo, psiquiatra, né, neurologista. Ele teve todas essas informações, essas formações. Foi um profissional que ele era de origem judaica e ele passou por vários campos de concentração, né, durante a, a época do nazismo. E diante de todo aquele sofrimento, né, ele pôde aperfeiçoar o conhecimento dele em relação à área que ele desenvolveu na psiquiatria, que se chama logoterapia, que é uma abordagem psicoterápica. E nesse desenvolvimento, ele tem essa compreensão de que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Quem tem um sentido de vida, quem encontra esse sentido de vida, consegue lidar com as situações mais difíceis e mais inimagináveis. E aqui na outra imagem eu trago, né, é uma pessoa muito querida, que foi meu paciente, que teve diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e enfrentou muito de frente essa doença, né? Durante a doença ele ingressou na graduação, ele se graduou, ele pulou de paraquedas
e ele se apropriou muito desse diagnóstico e pôde, né, ciente de tudo que estava acontecendo, trazer esperança, impactar muitas vidas. Então, é uma homenagem que eu faço aí também numa imagem que foi divulgada já, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu queria passar. Aqui estão algumas referências. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, sobre os cuidados dos pacientes com esses diagnósticos, eu fico à disposição. Podem tanto escrever aqui na plataforma, quanto me mandar diretamente. Eu vou ficar muito feliz de esclarecer qualquer dúvida sobre esse assunto.